Graça e paz, meus irmãos. Vamos a mais uma videoaula, hoje com a lição número 4 dessa revista bíblica discipuladora da Junta de Missões Nacionais, revista Ser Discípulo. E a nossa lição de hoje é o ser em desequilíbrio, ou seja, a destruição gerada pelo pecado. Na lição anterior, nós vimos o ser em pecado. É como se fosse uma continuação da lição anterior. O nosso texto base está em 1 João, capítulo 2, verso 1, que eu vou ler para os irmãos. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Oremos, vamos pedir a Deus aí sabedoria, né? Para entendermos o assunto. Querido Deus, eterno Pai, louvado, exaltado, engrandecido, adorado seja, Senhor, o teu santo nome em todos os tempos. Muito obrigada, Deus, por nos instruir sobre a tua palavra que é viva e eficaz, Pai, para que possamos crescer em graça e conhecimento a cada dia, para ir nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus, o teu Filho amado, o nosso Senhor. Ó Senhor, usa-me como instrumento em tuas mãos, para que esse assunto seja explicado, entendido, Pai, da maneira como convence. Muito obrigada, abençoe a cada ouvinte dessa videoaula. É oração que eu te faço em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos conhecer os propósitos? O primeiro propósito no sentido do saber. Então, ao final do estudo, você deverá conscientizar-se que o pecado faz separação do homem com Deus. Agora, o propósito no sentido do sentir. Ao final do estudo, você deverá desejar se reconciliar com Deus através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Agora, finalmente, conhecer o propósito no sentido do agir. Ao final do estudo, você deverá manter regularmente uma comunhão íntima e prazerosa com Deus, através da oração, estudo e meditação da sua palavra, glorificando sua vida ao Senhor, para não dar vez ao pecado. Ok? Então vamos, né, introdução desse assunto, que como os demais são assuntos muito importantes para o nosso crescimento espiritual. Bom, a gente sabe que obedecer a Deus sempre é e sempre será a melhor opção para nós, né? Servos do Deus vivo, do Deus Altíssimo. E sempre, quando decidimos obedecer a Deus, Ele nos ajuda através do seu Santo Espírito que habita em nosso coração, que habita em nós, né? Então, Ele vai nos capacitar, né, nessa escolha de obedecê-lo. Mas de que forma Ele vai nos ajudar? A vencermos nossos sentimentos, às vezes sentimentos maus, né? E sejam quais forem, Ele vai nos ajudar, nos dando até clareza de raciocínio, né? Diante do nosso compromisso. E que compromisso é esse que é nosso? De seguir a Cristo Jesus, né? A cada dia. Porque a meta nossa é nos tornarmos parecidos com o nosso Mestre Jesus, não é isso? O que diz Filipenses, capítulo 2, verso 13? Diz: é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. E nós sabemos, através de Romanos, né,
12, verso 2, que a vontade, além de Deus, além de ser boa, ainda é agradável e perfeita para cada um de nós, né, seus filhos. Qual pai que também não deseja relacionar-se, né, com o seu filho? Assim é o nosso Pai Celeste, o nosso Pai Celestial, né? E ele também quer relacionar-se de uma forma ampla, de tal forma que nós o conheçamos, né, em sua essência, naquilo que ele também deixou para cada um dos seus filhos, que foi a sua palavra. Então, ele deseja relacionar-se com os filhos dele, que somos nós, que somos a sua igreja, e também através da comunhão da oração, né? Então, é muito necessário que nós estejamos unidos cada vez mais com esse Pai amoroso, porque aí será muito mais difícil, né, cair nas, vamos botar, pegadinhas ardilosas do inimigo, né? Do inimigo das nossas almas, que está sempre ali querendo uma brecha, né, para nos enfraquecer. Mas ele, se nós estivermos unidos em oração, em comunhão, meditação constante à palavra de Deus, isso nunca irá acontecer. Aleluia. Então nós devemos mesmo refletir como está, vamos dizer assim, a nossa comunhão com Deus. Hein? Como é que está a sua comunhão com Deus? Já que sabemos que o pecado, né, faz divisão entre o homem e Deus. Não é verdade? Nós sabemos disso. Assim, o que nós devemos fazer? Nós devemos conversar com o nosso Pai Celeste através da oração, de uma oração sincera, né? Abrindo a nossa alma, conversando, compartilhando, essa é a palavra, com Ele, quais têm sido, né, os nossos maiores desafios, as nossas maiores, diria, dificuldades. Se temos lutado, por exemplo, contra algum pecado, né, que queremos deixar e não estamos conseguindo. Afinal, Ele é onisciente, Ele habita em nós e conhece as intenções do nosso coração. E há de nos ajudar através do seu Espírito Santo, quando Ele vê essa intenção, que ela é uma intenção real, ela é uma real intenção, né? Uma intenção sincera que nós temos de deixar um determinado pecado que não estamos conseguindo, né? Estamos assim lutando, mas estamos no sentido, vamos dizer, enfraquecidos, e Ele vai nos ajudar a deixar esse pecado. De que forma? Nos socorrerá, né? Nos ajudará nas nossas fraquezas, nos revestindo principalmente da sua graça e do seu poder. Aleluia! E essa não é a certeza que nós temos, que todo cristão tem, né? Que Deus é fiel e trabalha em nosso favor. E Ele quer nos ajudar, porque Ele também sabe que o homem é fraco, né? A natureza humana é fraca. Necessitamos, né, dele em tudo. Com Ele somos mais do que, podemos todas as coisas, vamos assim dizer, naquele que nos fortalece. Então devemos também lembrar que todo o pecado, sem exceção, é uma transgressão direta à lei de Deus, evidenciado naturalmente por um erro moral, né? Que torna a pessoa assim, ou mesmo até uma nação, né? Quantas vezes nós estudamos no Antigo Testamento, torna tanto uma pessoa, mesmo uma nação, culpados diante de
Deus, ok? E isso certamente provocará o quê? Uma ruptura, né? Um rompimento do relacionamento pessoal que temos com Deus. Como eu disse, nós conhecemos da palavra de Deus, o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então temos que buscar, né, nos acertar, deixando os pecados de lado, e quando não conseguirmos, pedir mesmo a ajuda dele. Certamente ele nos ajudará, né? Vocês veem que qual era a ideia do pecado no Antigo Testamento? O homem tinha uma ruptura, um afastamento de Deus. Vamos ver Isaías, vamos ler, né, Isaías, no capítulo 59, verso 2. Se vocês quiserem abrir e acompanhar, lá está escrito assim: mas as suas maldades separaram, né, vocês de Deus. Não é isso? E os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Em outras traduções, a face dele, o rosto de Deus. E por isso ele não os ouvirá. Esse era, vamos dizer, o sentido do Antigo Testamento, que o pecado quebrava, rompia vamos dizer assim, a comunhão com Deus, do homem com Deus. E no Novo Testamento? Qual vamos dizer assim, a ideia do pecado? A ideia do pecado, já no Novo Testamento, é não acertar o alvo corretamente. Em outras palavras, ou simplesmente, errar o alvo. O que sabemos, né, no Novo Testamento é que o pecado escraviza o homem, não é verdade? Assim, esse homem, ele precisa lutar, vamos assim dizer, contra uma força em si, contra uma força interna que o mantenha cativo. E que força é essa? É a nossa velha natureza, né? Que deseja os prazeres mundanos, que deseja os prazeres da carne. Então já temos que lutar, né? No Novo Testamento é essa ideia, que temos que lutar contra a força interna que possuímos da nossa velha natureza. Mas afinal, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador, afinal ele foi o único que morreu por nós, nós não ganhamos uma nova natureza, que é a natureza espiritual, na chegada do Espírito Santo em nós? Sim, e é essa natureza que deve prevalecer em cima da velha natureza, né? Então nós temos que lutar, porque o pecado mantém cativo, né, o homem. E veja Romanos, o que diz Romanos, Paulo falando em Romanos, no capítulo 7, verso 20. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então veja que é um perigo, porque o pecado nos escraviza. O homem quer fazer de tal jeito, mas ele não consegue, né? Então esse vamos assim dizer, o perigo. Vamos ver o que está em Efésios. Eu esqueci novamente de separar, no capítulo 2, os 7 primeiros versos. Não separei, mas vamos lá, Efésios, capítulo 7, perdão, capítulo 2, os 7 primeiros versos. Achei. Até que não demorei. Então vamos lá. Diz assim, veja que nós vamos falar do pecado para a salvação pela graça. Estamos no Novo Testamento, né? Então vamos ler. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados,
nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida. Juntamente com Cristo, pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Não é lindo? É muito lindo. Essa é a certeza que nós estaremos com Ele, né? Na vida eterna, na vida vindoura. E já começa aqui, hein? Essa salvação, nós já vamos falar. Vamos ver as consequências do pecado agora? Né? Vamos ver que consequências o pecado traz ao homem. Primeiramente, o pecado anestesia a alma. O que é isso? O pecado anestesia a alma. A pessoa perde a capacidade de enxergar-se, ou seja, enxergar a si mesma. De quê? Dos riscos, né? Dos próprios riscos que muitas vezes a pessoa se submete, alguns contra a sua própria vida. Não é? Então, nós temos que lembrar de uma coisa: quem está no pecado não consegue avaliar os seus comportamentos, não consegue avaliar as suas atitudes. Não é assim? Pois ela se afasta de Deus, ela perde o juízo, ela perde a razão, ela perde o bom senso, ela não consegue, ela sai de si mesmo com muita facilidade, perdendo assim a cabeça, como diz na gíria. Ela logo se estressa, né? Por quê? Porque ela não está mais em comunhão com Deus. Ela perde essa capacidade, né? Isso é triste, hein? Ela passa a buscar, né? Não mais em Deus, mas sim no homem, a solução para os seus problemas. Né? O pecado nos faz o que, afinal? Perder, né, o contato com nossa identidade. Nós não sabemos, nós nos perdemos dentro de nós mesmos e nos perdemos na comunhão com Deus. Assim, enfraquecemos de tudo quanto é maneira, né? Vejamos o que diz Romanos, no capítulo 1, nos versos 21 e 22. Diz assim: porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus e nem lhes renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Vejam bem que devido ao pecado, né, o homem não consegue mais se portar, né, diria, de maneira irrepreensível como antes.
né? Diante da lei de Deus, por exemplo, ele era irrepreensível, procurava seguir os preceitos, as leis de perto, mas devido ao pecado ele não consegue mais fazer isso, pois ele não perde a comunhão com Deus. Ele perde, e quando ele perde a comunhão com Deus, ele perde também a paz consigo, né? A paz que Cristo dá. E acaba, o quê? Ele acaba se isolando, primeiro socialmente, depois ele se isola, vamos dizer, dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus familiares, se afasta da igreja, não é verdade? Né? Ele começa a se isolar. Vamos ver mais consequências do pecado. Então, veja que nós vimos que o pecado anestesia a alma. Agora nós vamos ver que o pecado, ele faz separação entre o homem e Deus. Até já falei isso. Entre o homem e o seu Criador. Veja, exemplo do que aconteceu com o primeiro casal lá no Jardim do Éden, não é verdade? Onde esse casal, né, onde houve a quebra da comunhão plena com Deus. Eles perderam essa comunhão e, inclusive, foram o quê? Expulsos, né? Tanto Adão e Eva foram expulsos do jardim. E eu pergunto, o que ocasionou essa expulsão? Vocês estão com a Bíblia de vocês? Se tiverem, vocês podem ir acompanhando em Gênesis, no capítulo 3. Eu vou lá para o verso 16 logo. Gênesis 3,16. O que o homem acabou perdendo com a expulsão do casal do Jardim do Éden? Primeiramente, no verso 16 diz que a mulher passou a sofrer as dores do parto. Primeira consequência. Depois, se vocês forem para os versos 18 e 19, vocês vão ver que a morte... Não, o homem passou a trabalhar para a sua sobrevivência. Versos 18 e 19. Agora, se vocês forem para o 19, agora sim... A morte passou a reinar na vida do homem. Veja que o homem, ele não nasceu para morrer. Por isso é uma dor, um sofrimento muito grande quando a gente perde um ente querido, né? Porque o homem nasceu para ter vida eterna. Mas graças a Deus, há esperança para nós, né? Pela redenção desse homem com Deus através do sacrifício de Jesus. Aleluia! Toda vez que eu me lembro disso, eu fico muito feliz com Deus, né? Porque Deus teve misericórdia. Então, vimos que a mulher passou a sofrer as dores de parto, depois o homem passou a ter que trabalhar para a sua sobrevivência e agora nós falamos que a morte passou a reinar na vida do homem, lá no verso 19, que nós vimos isso. Veja se também não houve a quebra da harmonia matrimonial, pois sem harmonia com Deus, o homem tende ao erro, à prática do mal. É ou não é verdade? Por isso, vê-se tantos casamentos desfeitos, né, hoje em dia. O que diz João 15:5? Sem mim nada podeis fazer. Então, o homem, quando perde a comunhão com Deus, é muito triste, porque isso acaba refletindo em seu lar, na sua vida com a familiar, com a sua esposa, seus filhos, começa a dar tudo errado, né? Começa assim a terem brigas e muitas vezes chegam à separação. É uma tristeza. Veja que outra consequência agora. Da expulsão do casal do Jardim do Éden. Vejam se o relacionamento do homem com a natureza também não foi afetado. Sim ou não? Sim, é afetado e foi afetado, e até os dias de hoje nós sofremos essas consequências, uma vez que a natureza passou a sofrer também. Romanos
no capítulo 8, dos versos 20 a 22, diz: maldita é a terra, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas e está sujeita à futilidade. Mas, como eu falei, graças a Deus que por meio da morte de Jesus na cruz, a solução, né, foi providenciada, a solução ocasionada pela quebra, né, do homem, onde pelo seu pecado rompeu-se a comunhão com Deus. Então foi solucionado, foi providenciada, foi garantida através da morte de Jesus. Isso é uma boa notícia, não é? Porque há esperança hoje em dia da regeneração do homem com Deus. Aleluia! A esperança da regeneração do homem com Deus, e daí a gente poderá herdar a vida eterna. Dessa primeira morte não tem jeito, mas da segunda tem, através de Jesus. Ele é o caminho, né? O único caminho. Mas para que isso aconteça, o que o homem tem que fazer? O homem, pela fé, ele deve receber a Jesus como seu Senhor, afinal ele é mesmo, porque ele pagou o alto preço pela nossa vida, então ele é Senhor, é o nosso dono, ele é o Senhor da nossa vida. Então, recebê-lo como Senhor e como Salvador, porque esse é o prêmio, né, que ele nos salva, pois ele pode reconciliá-lo, veja bem, com Deus. E isso já começando nessa vida. Eu falei que eu ia falar sobre isso. Querem ver? O que diz Romanos no 8:1? Ele diz: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Então já começa aqui. Nós não temos nenhuma condenação, né? Aqueles que aceitam e estão em comunhão com Cristo Jesus. Não é verdade? E no futuro? No futuro, na vida eterna, ocorrerá a restauração completa, inclusive da natureza. Novos céus e nova terra. Oh, aleluia! Aquilo que olho nenhum viu, o coração jamais sentiu, não é isso? É o que Deus está preparando e já preparou para nós. Olhos não viram, é isso. Mas, como ainda estamos neste mundo, nós temos que lembrar o quê? Nós temos que lembrar que temos que lutar contra uma força contrária que se opõe a tudo que diz respeito a Deus. Já não é uma força interna, como antes eu me referi. Nós temos também que lutar contra a velha natureza, mas também temos que lutar contra uma força externa que se opõe a tudo que diz respeito a Deus, que é lutarmos contra o inimigo da nossa alma, não é? Veja bem, afinal, o mundo não jaz no maligno. 1 João 5,19. O mundo jaz no maligno e bem sabemos quem é o Deus desse mundo. Nós não sabemos quem é o Deus desse mundo? Sim, nós sabemos. Mas a boa notícia também é que também sabemos que o príncipe desse mundo já está julgado, já está condenado. Aleluia. João 16:11 diz isso, né? Nós sabemos quem é o Deus desse mundo, Deus com D minúsculo, o príncipe desse mundo, né? Por isso que ele se opõe a tudo que diz respeito a Deus. Sabe o que diz Tiago 4:7? Sabe o que ele diz? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas para isso temos que nos submeter a Deus.
Se eu me submeto a Deus, eu submeto a minha vida a Deus, eu submeto tudo a Deus, né? Se eu consagro a minha vida no altar dele, certamente eu resisto ao diabo e ele acaba fugindo de mim, porque Tiago 4,7, aleluia, garante isso. Aleluia, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas para isso temos que nos submeter a Deus. Assim, não precisamos temer de jeito nenhum, afinal maior é o que está em nós do que o que está no mundo. 1 João 4,4 diz isso. Por isso nós não precisamos temer, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia, mais uma vez. Para terminar essa videoaula, eu quero deixar com vocês 2 reflexões. Tá legal? A primeira reflexão é a seguinte: será que há em mim algum pecado não confessado que eu tenha aqui, que esteja inclusive anestesiado na minha alma, que eu precise confessar a Deus? Vou repetir. Será que há em mim algum pecado não confessado que tenha anestesiado minha alma? Faça uma introspecção em oração, em espírito de oração, e descubra se há algum pecado que precise ser confessado, né? Porque confessando os nossos pecados e nos arrependendo dele, Deus nos perdoa do pecado, ok? Segunda reflexão que eu vou deixar: tenho prestado atenção à voz do Espírito Santo que de repente está tentando ministrar em meu coração a sua vontade soberana? Ou eu tenho agido por impulsos, tentado resolver tudo à minha maneira, né? Eu sei, eu posso, através dos sentimentos, eu sinto que deve ser resolvido dessa maneira. Será? Então vamos sempre buscar em tudo que nós fizermos, ou pelo menos procurar em oração, em meditação, descobrir a vontade de Deus para cada situação que tivermos que resolver, ok? Então, nós temos que prestar muita atenção à voz do Espírito Santo, porque ele fala conosco o tempo todo. Queridos, fiquem com Deus. Até a próxima videoaula, ok? Foi um prazer estar com vocês.